Dias de luta e dias de glória. As feras enfim chegaram e eu queria conversar um pouquinho com você sobre o seguinte tema. Aqui no meu canal eu respondo várias perguntas. Todo dia eu tento responder o máximo possível das perguntas que vocês me mandam aqui nos comentários e tal. E uma pergunta que eu tenho recebido muito é, primeiro, sobre a faculdade, né? Como que é, se vale a pena fazer ADS. E a outra grande pergunta é se de fato ensina a programar, né? E eu já postei um vídeo aqui falando sobre isso exatamente. Inclusive vou deixar aqui em cima o link do vídeo, né, para você ir assistir. Mas a gente nunca sabe exatamente antes de começar a faculdade o que é falado na faculdade de fato. E o que eu quero falar aqui hoje é o que eu faria se eu pudesse te dar essa dica, pegar na sua mãozinha e te ajudar. Cinco coisas que eu faria antes de começar a pensar numa faculdade de programação. 5 dicas que eu te daria para você começar a programar. A primeira dica é você começar pela lógica de programação. A lógica de programação, ela basicamente dita a forma que você vai pensar, né? Eu até utilizei como exemplo um tempo atrás você atravessar uma pista, né? Como que funciona isso com a cabeça da lógica da programação? Você simplesmente faz no automático, você não olha para nenhum dos lados e simplesmente atravessa. E não é assim a lógica da programação. Um exemplo prático é, você chega na beira da pista, na calçada, você olha para os dois lados. Se não tiver vindo nenhum carro, você atravessa. Se não, você espera e depois, se ele passar e se não vier outro carro, você vai e atravessa, entendeu? Esse é o pensamento que a lógica da programação ela tem que ser feito. Esse se, então, é o básico do básico, né? É o famoso if e o else. A lógica da programação, ela é a base da base da base, né? E como que você estuda isso se você não está em nenhuma faculdade ainda? YouTube, até o evento que eu estava agora na Campus Party, tava um grande youtuber e famoso por ensinar a programação, que é o Gustavo Guanabara. Se você está entrando, todo mundo fala que o Guanabara, ele é o professor dos seus professores, entendeu? Então, ele já tem um canal há vários anos, ele explica isso de forma gratuita e pode perguntar para qualquer um da área da programação que vai conhecer Gustavo Guanabara. E no canal dele, eu vou até deixar o link aqui na descrição, mas tem várias playlists e uma delas é lógica de programação e é de forma gratuita. Você pode ir lá e dar vários exemplos como esse que eu dei aqui, por exemplo, de atravessar a rua, enfim. Eu acho que é um bom passo para começar. E juntamente com a lógica da programação, eu venho para a segunda dica, que é estudar algoritmo. É basicamente você unir a lógica da programação com uma série de passo a passo para chegar no objetivo final. O algoritmo, a grosso modo falando, é isso. Uma somatória de etapas que, definidas, você vai chegar no resultado final. E então, o canal do Gustavo Guanabara também tem uma playlist falando sobre algoritmo. Então, essas duas primeiras dicas são essenciais para você que está pensando em estudar, pensando em começar a programar, que é o engatinhar da criança, sabe? É fundamental. Já uma terceira dica que eu posso te dar é, você já fez o curso de lógica de programação, você já fez também o curso de algoritmo, agora você tem que começar a pensar para onde você vai. Existem algumas áreas na programação que são mais fáceis de conseguir o primeiro estágio, a primeira oportunidade. E front-end, que é a parte visual da página, tudo que você enxerga no site é o front-end, né? Então, o front-end, ele é um pouco mais fácil de você aprender, de você se inserir no mercado, porque não é algo tão específico quanto o back-end, você não carrega tantas responsabilidades comparando um com o outro, né? E a Rocket City, uma plataforma digital de cursos de tecnologia que maravilhosa, assim, eu de fato foi a única que eu me identifiquei assim depois do Guanabara, mas que eles são muito técnicos e isso aqui não é nem um patrocínio, pelo amor de Deus, meu sonho, né? Rocket City, inclusive, patrocina aí. Eles têm um curso de front-end que se chama Discover. É um curso gratuito, você consegue inclusive o certificado. Foi o primeiro curso que eu fiz depois desses outros, né? Um curso assim mais completo mesmo.
de algo mais específico, que se chama Discover, que é na Rocket City, uma plataforma que eu também vou deixar aqui o link na descrição desse curso, que vale muito a pena. E ele é o básico do básico do básico do front-end. Então ele vai pegar ali o HTML, que HTML não é uma linguagem de programação, tá? É uma linguagem de marcação. Então você tem o HTML, você tem o CSS, que é a estilização do HTML, né? Então vai tornar o site mais bonitinho ali, ao invés de ficar só com códigos, né? Só com textos, que é o que o HTML faz, o CSS vem para poder somar e deixar mais bonito. E também JavaScript, que aí já é uma linguagem de programação, e eles usam um pouco de JavaScript ali no final para dar uma interatividade na página, enfim, mas é bem básico o que eles usam lá, como é um curso bem introdutório, né? Então, uma terceira dica é: faça o Discover, que você vai conseguir entender o que de fato é o básico da programação ali, do front-end. É um curso bem tranquilinho de fazer. Ele vai mostrando passo a passo, vai fazendo junto, ele vai explicando o que faz cada coisa. Se eu pudesse te dar essa dica, faça o Discover da Rocket City, que pelo menos para mim mudou minha visão inicial ali de quando eu estava começando a programar. Agora, a quarta dica que eu te dou, a mais importante talvez, uma das mais importantes, eu diria, todas elas são, mas ir para eventos e palestras, workshops, enfim. Como eu estava agora na Campus Party, você, quando tá nesse meio, no meio de pessoas que estão envolvidas no mesmo movimento, cara, você fica maluco, você fica animado, você fica louco para conseguir um trabalho, para conseguir um emprego, para conseguir crescer na profissão, porque você vê aquele tanto de pessoas envolvidas nesse movimento que você fica super animado, sabe? Você participa de palestras, você conhece tecnologias novas, você pode não saber nada, mas você vai se interessar por tudo, você vai conhecer tecnologias. Esse agora, por exemplo, tinha lá falando sobre... O foco do evento era inteligência artificial, né? Como tá super em alta. Tinha uma área lá específica de impressão 3D. E ao lado tinha impressão 3D de comida. Então, assim, imagina, você vê isso de perto, você tá vivenciando isso, às vezes é do seu interesse, você nem sabe. Tinha parte de robótica, de programação ali, de Arduino. Cara, você tá nesse meio de eventos, você tá envolvido com pessoas, isso aí acho que muda o game, sabe? Na nossa cabeça, você fica muito mais animado. Às vezes você tá naquela de, não tô entendendo nada do meu curso, não tô sabendo programar ainda, mas você vai no evento desse, você vê pessoas programando, hackathons lá, por exemplo. Isso é muito importante. Voltando ao ponto, né, ao foco, você tá no meio de eventos de área da tecnologia, é fundamental, até para você conhecer pessoas envolvidas. Lá, por exemplo, eu tava em uma palestra e surgiu uma dúvida e eu simplesmente pedi o microfone lá no meio de todo mundo. E é bom, inclusive, para você quebrar a sua timidez, caso você seja tímido, né? Peguei o microfone e fiz uma pergunta. Olá, tudo bem? Me chamo Renato. Encosta mais, por favor. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu me chamo Renato, sou estudante de ADS, estou indo para o segundo semestre. E o professor Breno, da minha faculdade, da Uniplan, ele apresentou para a gente recentemente a automação. A faculdade em si, ela não mostra exatamente isso, pelo menos até agora não. E, enfim, eu estou demonstrando muito interesse e conheci a Evolution através dele também, ele me apresentou. E a maneira que eu utilizo é pelo NHN e fazendo essa integração entre ambos, né? E a dúvida que eu tenho é se a ideia de vocês, como empresa, é não roubar o espaço um do outro, mas se tornar autônomo ao ponto de não precisar utilizar o NHN. Eu quero saber qual que é a ideia, entendeu? Tá, legal. Como eu falei, Uma pergunta lá sobre o tema específico da palestra. E no final da palestra, uma pessoa veio conversar comigo, perguntando se eu já atuava naquela área ali, perguntando se eu realmente gostava do que estava fazendo. Então, assim, tá aí um exemplo prático de que o networking foi criado ali na hora e poderia ser facilmente uma chance de ter arrumado um estágio, um primeiro emprego, uma primeira oportunidade. Então, assim, você tem que se expor nesses eventos, sabe? E não somente ir, participar mesmo lá, perguntar, tirar dúvida com as empresas, perguntar tudo, sim. Você precisa, como eu disse, se expor. Isso daí também vai mudar a chave na sua cabeça e vai te deixar muito mais animado para seguir e sempre querer aprender mais. A quinta dica é uma das dicas muito importantes para quem está buscando uma primeira oportunidade, uma primeira vaga de estágio e não tem experiência ainda com nada porque você está entrando agora, né? A quinta dica é: desenvolva projetos pessoais com pouco que você sabe. A própria terceira dica, que foi para você fazer o Discover da Rocket City, lá já vai valer como um projeto pessoal.
como algo que você fez pela primeira vez, que você já vai poder utilizar como experiência. A experiência de um estágio, por exemplo, inicial, não necessariamente você tem que ter feito outro estágio já, porque você nunca fez nada, como é que você vai ter algo de experiência, entendeu? Então, todos os seus projetos pessoais, todas as suas experiências de trabalhos na faculdade, isso serve como experiência para uma vaga. Existem várias entrevistas com pessoal de RH, de empresa, que fala isso. Uma primeira oportunidade, ele serve como experiência tudo que você fez na faculdade, de projetos pessoais. Às vezes, não é nem a programação em si, mas a experiência com pessoas, você ter gerido uma equipe, às vezes na sua faculdade, no seu grupo, né? Isso vai ser muito importante e pode ter certeza que se você tiver muita experiência, vai valer muito mais do que se uma pessoa que tem só um certificado de colação de grau, por exemplo, graduado, entendeu? Mas essas 5 dicas são muito válidas, escute isso com atenção. É claro que não é uma regra, uma receita de bolo, mas são dicas que eu, voltando um pouco no tempo, eu enxergo que para uma pessoa que está começando é fundamental. Porque eu sei que tem muita informação no YouTube, tem muita gente falando uma coisa, tem muita gente falando outra. Às vezes a gente fica até meio perdido, né? E isso é super normal. Você tá no começo, existem várias áreas para você seguir e é super normal estar um pouco perdido nesse início. E se eu tiver te ajudado um pouquinho nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz se você deixar aqui nos comentários. Se você já tiver feito algum desses cursos, comenta aqui também para outras pessoas que vão assistir esse vídeo, lerem esse seu comentário e realmente servir como incentivo também para essa pessoa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante também para trazer conteúdo assim como esse daqui mais vezes para vocês. Um gole aqui no café e até o próximo vídeo.